Qual é a maior vantagem em trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu não diria que é uma vantagem apenas. E essa foi a pergunta que me enviaram hoje através do link de pesquisa. Eu vou deixar o link da pesquisa aqui embaixo para eventualmente, se você quiser me mandar alguma pergunta, você ter esse canal também de contato comigo mais próximo. Qual é a maior vantagem de trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu quero destacar algumas, mas a principal é que, usando um ditado popular, quem chega primeiro bebe água limpa e fresca, você tem exatamente esse cenário. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no Brasil pouco mais de 3 anos e meio. Gente, 3 anos e meio é muito pouco tempo, principalmente em uma cultura do brasileiro que é procrastinar, sempre deixar as coisas para depois. Então, nesse cenário, o que nós vemos? Nós vemos que nós temos uma demanda muito alta, ou seja, todas as empresas, sem exceção nenhuma. Então, todos os 20,8 milhões de CNPJs que estão ativos hoje no Brasil, mais todos os órgãos públicos, sim, da esfera federal, municipal e estadual. Além disso, todos os profissionais liberais ou autônomos precisam se adequar. Ou seja, é um universo de clientes que vão precisar do processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que é um processo complexo, demorado, e não é um software, como algumas pessoas estão vendendo por aí, que vai fazer esse trabalho. É impossível que um software faça esse trabalho. Além disso, é bom lembrar que a proteção de dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 1º, inclui também os meios digitais. Ou seja, não é nos meios digitais o processo de adequação. Por padrão, é no papel. Aqueles dados pessoais que estão em fichas, em cadastros, em contratos, em documentos, em envelopes, não sei. Tudo isso está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o software vai ter a capacidade de ver todos os documentos que estão dentro de uma empresa? Óbvio que não. Então, equivoca-se as pessoas que acham que a adequação à LGPD é só em sistemas. Não é. Então, partindo desse pressuposto e enxergando o tamanho desse mercado, nós vemos que nós temos pouquíssimos profissionais trabalhando na área. E ainda uma grande parte deles está equivocada. Estudou a lei europeia, acha que a lei brasileira é igual e não é, e fazem bobagens por aí. O que mais nós estamos enxergando aí são bobagens. Exemplo de bobagem, Silvia: banner de cookie no site é uma bobagem, banner de consentimento no site é completamente nulo de acordo com a LGPD, e as empresas estão vendendo essas soluções que não estão adequadas, não cumprem a LGPD, e tem muito profissional caindo e revendendo essas ferramentas que enganam as empresas como se fossem legítimas. Então, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Nós temos um mercado enorme, poucos profissionais e muitos deles desqualificados. Então, nós temos a maior oportunidade de trabalho bem remunerado dos últimos 33 anos. E agora eu quero que você preste muita atenção nessa informação. Lembra que eu falei? Quem chega primeiro bebe água limpa e fresca. Ou seja, nós temos um mar azul de possibilidades. E aí você pode falar assim para mim: Silvia, eu não quero mudar de profissão. E aí eu faço a pergunta para você: quem disse que você precisa mudar de profissão para trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Você pode agregar esse conhecimento, ou seja, adquirir esse conhecimento e aumentar o portfólio, ou seja, a quantidade de serviços que você oferece para o seu próprio cliente. Olha que interessante, a remuneração passa tranquilamente dos R$18 mil mensais para quem é CLT. Para quem não é e pode prestar serviço para várias empresas, o céu é o limite. Então, olha a vantagem. Nós estamos no começo de um novo mercado. A demanda está altíssima, altíssima. Todo mundo está buscando porque já saíram as primeiras
3 sanções administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e já existem mais de 600 sentenças judiciais com o assunto Lei Geral de Proteção de Dados. Isso mesmo. Então tem muita empresa sendo condenada à indenização, sendo multada, e você tem todos esses clientes aí para que você possa abordar. Olha que interessante, a maioria dos empresários não conhecem a Lei Geral de Proteção de Dados, e aqui a gente tem um outro problema. Se você é profissional do direito, jamais, em hipótese nenhuma, diga ao seu cliente que ele não precisa se adequar. Eu já encontrei vários profissionais do direito dizendo para os empresários que eles não precisam se adequar. Ora, quando nós nos formamos em direito e nós vamos tirar nossa carteira da OAB, nós fazemos um juramento. E nesse juramento, nós juramos que nós vamos defender as leis. Gente, como que um profissional do direito diz para uma empresa que ela não precisa se adequar a uma lei federal, que inclusive tem reverberação na Constituição Federal? Me perdoe, se você já deu esse conselho para uma empresa, você não é um profissional ético. E outro dia eu me deparei com um desses e eu falei assim: tá certo, doutor, o senhor garante para mim, na frente do cliente, o senhor garante para mim que essa empresa, que o senhor é advogado, não precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Ele falou: garanto. Eu falei: muito bem. Então nós vamos elaborar um documento agora, uma declaração que o senhor vai assinar e reconhecer firma, onde o senhor se compromete com os seus bens particulares, caso a empresa seja condenada em um processo judicial ou num processo administrativo, a indenizar ou pagar multa, e o senhor que deu essa instrução para o seu cliente vai responder com os seus bens pessoais. Ele falou: claro que não, né, doutora? Eu falei: então para tudo. Se o senhor está dizendo que a empresa não precisa adequar, mas o senhor não quer colocar os seus bens na reta, é sinal que tem um risco? Senão o senhor assinaria essa declaração tranquilamente, correto? E aí ele ficou sem palavras. E aí eu falei para o cliente: existe o risco sim. Se o risco fosse 0, ele assinaria esse documento sem nenhum problema. A partir do momento que ele não assina esse documento, é sinal que o risco existe e ele não quer assumir. Sim, o risco existe, e por violação pode chegar até 50 milhões de reais por infração. Vamos imaginar que hajam 10 no ano, 500 milhões de reais, tá bom para você colocar esse risco na empresa? Claro que não. E não é só a multa, eu ainda brinco assim: se fosse só a multa, eu pagava a multa e estava tudo bem. O problema não é a multa. O problema é que dentre as sanções administrativas que podem ser aplicadas às empresas, estão também o bloqueio total do banco de dados. E sem você poder tratar o banco de dados pessoais da empresa, a empresa simplesmente vai ter que fechar as portas. O risco é muito grande, a lei está aí, tem poucos profissionais no mercado, é o melhor momento para você trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados e aumentar a renda do seu escritório, da sua consultoria, ou se você quiser ser CLT, também trabalhando CLT. Já temos na Classificação Brasileira de Ocupações o código do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é o 1421-35. Você já pode ser registrado nessa profissão também. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui neste perfil. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Então se inscreve aqui, e se esse conteúdo fez sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.